Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o podcast Megatron Podcast, iniciando um projeto maravilhoso que na verdade não é projeto. Nós já temos certeza que isso vai ajudar muitas empresas, que vai levar conteúdo bom. E aí já não é projeto, é uma coisa que é necessária para os gestores, para os técnicos de TI. E nós vamos falar muito aqui de gestão, de tecnologia, falar de coisas que vão agregar aí para as empresas, e não só para as empresas, para quem está começando a trabalhar, para quem está começando aí a sua carreira. Seja muito bem-vindo. Hoje, eu, Wagner, aqui, tenho a honra de começar junto com o Carlão que é o idealizador, é o cara que trouxe toda a ideia aqui do podcast. Seja muito bem-vindo para mim, né, Carlão? Obrigado pelo Opa! convite, agradeço aí a oportunidade. E é uma honra de verdade estar junto com você. Poxa, a gente se conhece há tanto tempo, desde 2002 aí trabalhando junto. Sou feliz demais pela oportunidade. Dá um oi aí, Carlão. Fala alguma coisa aí para começar. Pessoal, hoje é nosso, como o Wagner disse aqui, nosso primeiro podcast, tá? A intenção nossa é poder levar conteúdo válido para todo mundo, tipo a parte de software, legislação, tudo que puder ajudar o dia a dia das pessoas, esse é o nosso intuito, por isso nós estamos criando. Hoje nós trouxemos nosso amigo Fernando aqui, tá? Amigo pessoal nosso, amigo da empresa, que vai poder também ajudar nessa parte toda, tá? Vou falar aqui também que nós temos uma presença do Henrique, que é o nosso Opa! produtor aí, tá junto com a gente. Perdoe esse primeiro episódio se tiver alguma falha, alguma coisa, nós estamos iniciando, então é possível que aconteça alguma coisa de errado ou aconteça alguma gafe aqui da gente, né? Mas esse cara que está com a gente hoje, eu tenho o prazer de chamar de amigo. Tive a honra de trabalhar junto, de saber que, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um baita de um profissional. E a voz do cara é impressionante. Vai, Fernando, fala um bom dia, uma boa noite aí para quem tá com a Você me gente. passa o Pix depois? Com certeza, tem que agradar bastante. Eu tenho que pagar um Pix pro pessoal aqui então, poxa. Não, que Então, nada, Carlão, sabe do Wagner, coração. primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui estreando e nos aventurando no primeiro episódio. Como o Wagner bem disse, podem ter surpresas Sim, tecnicamente falando e humanamente falando e do roteiro. Tudo é novidade, né? sim, E com isso é certeza. gostoso, ter esse feeling, essa sensação de novidade, frio na barriga do que é novo, faz bem pra gente, né? É Isso. o desafio rumo ao inexplorado. É um prazer estar aqui com vocês. Poxa, tem um tempo que a gente se conhece. Nem sempre a gente pode se falar ou estar perto com a correria do dia a dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Puta, o prazer é nosso, e principalmente se tratando de um tema tão gostoso de falar para a gente, né, que vive isso no dia a dia. Falar de gestão, falar de tecnologia é uma coisa bem gostosa porque é o nosso dia a dia. Mas antes da gente entrar no assunto, né, que a gente hoje vai falar de transformação digital, dos desafios dessa transformação digital, vou começar primeiro pelo Carlão, porque assim, muitas pessoas vão começar a ver essa gravação, né, dependendo do dia que eles vão começar a assistir, e vão se perguntar, poxa, mas quem são esses caras? Da onde eles estão saindo? Eu vou começar pelo Carlão. Vai resumir 32 anos de história de empresa, Carlão, vai ser Isso. difícil. Então É. conta um pouquinho da história da Megatron, do Carlão, da onde Bom, chegou. pessoal, antes queria só dar um comentar sobre o podcast, tá? O podcast surgiu há uns 2 anos e meio, deu a ideia de montar. Sempre foi um sonho. Aí, graças ao Henrique, depois o Henrique conversou com o Fernando e o Wagner veio para poder realizar o sonho, entendeu? Então, agradeço novamente, tá? Todo mundo por poder fazer o sonho transformar em realidade. E a Megatron, ela tem 32 anos no mercado, tá? Então nós temos aí vários clientes no Brasil. A intenção nossa não é, na realidade, arrumar cliente, tá? É sim parceiro, que eu quero entrar na empresa e poder ajudar a empresa, fazer a empresa crescer e nós crescermos junto. Então esse sempre foi o objetivo da Megatron. Então nós estamos dia a dia realizando um sonho melhor, né?
ajudando, contribuindo no crescimento de muitas empresas Isso. aí. Fiz questão de. Tive a honra de passar por histórias aí junto. Inclusive, a gente estava rachando o bico de histórias até agora há pouco aqui, antes de começar a gravar. E, cara, a história do Carlão e da Megatron é linda. Realmente, quando eu falo é um prazer trabalhar com vocês, é porque realmente é fantástico. Da mesma forma que eu tive a honra e o prazer de estar trabalhando contigo por um período. E a história do Fernando é interessante pra caramba, Vixe. porque até chegar aqui, cara, Rapaz, foi um chãozinho. foi um chãozinho. Assim, ó, eu brinquei com a voz do Fernando, porque o Fernando, locutor, e da rádio veio parar aqui, cara, uma das mentes brilhantes aí. Pois é. Cara. Fala um Foi pouquinho disso pra caminho. gente, cara. De como que eu vim parar aqui? Conta. Meu Deus do céu. Resumido, porque, puta, tem anos aí, hein? Eu Não acho chamando de velho. que eu nasci muito curioso, sabe? Eu acho que dessa curiosidade os caminhos foram aparecendo na minha frente, as coisas foram acontecendo. Na verdade, se eu voltar lá no meio dos anos 90, 94, 95, revela a idade já, né? Cara, eu era adolescente e queria entender como que tudo de eletrônico funcionava. Um belo dia eu montei com um transistor, mais uma bobina, um capacitor variável, uns 3, 4 resistores ali, um transmissorzinho de FM. E eu não entendia, cara, tinha 14 anos de idade por aí, na minha inocência de adolescente, eu não entendia por que o som que eu transmitia do meu toca-CD, do meu toca-fita para o rádio FM usando esse transmissorzinho, tinha um sonzinho tão fraco perto das emissoras aqui de Ribeirão Preto que eu ouvia, que enchiam o som, né, quando você sintonizava. Eu ficava, caramba, o que eu estou fazendo de errado aqui? Querendo alcançar aquela qualidade com um equipamento feito em casa, né? Fazer um Sem puta condições. milagre. Não tem como, né? Até que um dia abriu uma rádio comunitária lá em Sertãozinho. Eu sou de Sertãozinho, nascido lá. Hoje moro aqui em Ribeirão, mas sou de lá. E eu fui conhecer a rádio. Pô, eu quero saber o que eles têm, né? Que mágica que eles têm ali, que o som é tão melhor que o meu. Foi um erro, cara. Eu entrei no estúdio e me apaixonei, né? Já vi a dinâmica da emissora funcionando ali, o pessoal trabalhando ali. Na época, 2 amigas minhas que eram diretoras, hoje amigas minhas, né? E quando eu vi a dinâmica acontecendo ali, os locutores, os produtores, os técnicos, o pessoal trabalhando, eu falei, caramba, que coisa legal. Eu preciso entender mais disso, eu preciso conhecer mais e ver como funciona. Comecei como operador numa outra rádio, Piratinha, na época, lá em Sertãozinho, e fiquei praticamente dos meus 15 até os meus 21, montando transmissor de rádio, um equipamento de rádio, vindo para Ribeirão Preto para conhecer as emissoras maiores aqui, onde eu fiz algumas amizades que eu tenho até hoje, graças a Deus, muitos amigos aqui no meio. E aos 18, ao invés de tirar carta, eu fui fazer o curso de rádio para ter a DRT de locutor. Fiz. E fiquei em rádio até 2002 aproximadamente, rádio e TV, sempre trabalhando nos bastidores, né? E aí é onde entrou a tecnologia. Chegou uma hora que eu precisava de algumas coisas que os técnicos falavam que não eram possível. Curioso, né? Como assim não é possível, né? Eu via as emissoras de Ribeirão Preto trabalhando com vários canais na mesa de som, soltando música num canal, vinheta em outro, efeito em outro, tudo separado ali no sistema de automação. E o cara me fala que um computador só pode ter uma saída de som. Como assim, cara? Não é possível, né? Aí tô eu lá com Pentium 3, com 3, 4 placas de som Sound Blaster diferente. Na época tinha essas Blaster, né? Nem existe mais isso, eu acho. E tentando instalar driver para funcionar igual um louco no Windows 98, no Windows NT 4.0, lembra dessa? E na teimosia eu consegui pôr para funcionar. Super instável, né? Não era legal, mas funcionava, rodava software de automação. E quando eu levava para um técnico, o cara não queria dar suporte naquilo. Aí eu tive que abraçar. Só que para pôr isso para funcionar, obviamente, tive que ler bastante, estudar bastante e pegando os macetes. Foi quando eu comecei a trabalhar com suporte para TI, porque eu entendi que isso era interessante, tinham mais pessoas precisando também, era mais rentável que estar no rádio na época. Eu era um moleque de 20 anos. A rádio, na época eu estava numa rádio pequenininha, não pagava bem, então não tinha como, né, competir com TI. E eu comecei na TI.
Interessante que você pegou uma época, a gente está falando de transformação digital agora, mas naquela época já era uma transformação, porque você pegou a mudança da internet, por exemplo, Sim. você pegou uma boa evolução e teve que se adaptar a isso naquele cenário, naquela época, né? Exatamente. Inclusive, se você for pensar num ambiente de rádio, nos anos 90, era um mundo completamente analógico. Zero digital. Você falava de toca vinil, você falava de cartucheira, cassete, tape de rolo. Aí teve a entrada dos MDs e CDs, que apesar de serem um meio digital, ainda estava naquela primeira etapa da transformação digital, né? Onde entra um digital imitando o mecânico, o analógico, ou o papel, ou seja, você reproduz no meio digital aquilo que você já fazia manualmente, né? Era bem isso. Então, um toca CD ou um toca MD é manual, você tem que ir lá dar play. Se você não apertar, não vai tocar. Então, era a mesma mecânica de uma cartucheira ou de um toca disco, né? Um vinil, só que num formato digital. Peguei esse começo, os sistemas de automação também eram bastante manuais, era tudo disparo na mão, uma coisa ou outra que era semi-automatizada, né? Mas a gente está falando de um universo aí que tinha um HDs gigantescos de 1.2 GB. Então, Nossa, disco de panela. os Bigfoots, né? Nossa senhora. Os grandes, né? Eu até tô tocando nesse assunto justamente porque eu sei de histórias, tudo, de pegar máquina debaixo do braço para fazer virada, né? Vou contar uma história. Vamos lá, então. Eu comecei a trabalhar com a parte de software foi com 15 anos de idade. Então, 15 anos, eu entrei num lugar, comecei digitador, mas fiquei muito pouco tempo, já passei para operador, muito pouco tempo já passei para programador, porque sempre foi minha paixão programar, saber o que pode ser feito. Então, 15 anos comecei a programar, com 17 anos eu entrei numa empresa de software house, entendeu? Então, trabalhei nessa empresa de software house durante 4 anos, 5 anos, entendeu? E 22 anos montei minha primeira empresa, não deu certo como sócio, 23 anos montei a Megatron, entendeu? Aí a Megatron, cara, trabalhei, igual o Wagner disse, eu catava uma CPU debaixo do braço, montava no ônibus e ia prestar serviço. Então, essa era a loucura. Então, saí vendendo software, entendeu? Correndo atrás de tudo. Na época tinha Rede Novell ainda, faz tempo, né? Faz um pouquinho, hein? Eu peguei a morte dela. Então eu instalava Rede Novell, eu instalava Unix, entendeu? Tinha Cyclades, né? Para configurar. Então na época eu peguei muito essa configuração. Então eu trabalhei muito a parte de instalação de máquina, configuração de rede, mas não é meu campo. Então meu campo maior é a parte de programação, minha paixão. Então, programação, aí fomos correndo, fomos melhorando, né? Tudo, lutando. Não é fácil uma luta, cara, é difícil. Hoje a Megatron com 32 anos, descobriram a idade, né? Daqui a pouco. Agora já somou, já sabe a idade, né? Tem 35 anos. 35 anos. Nome, rapaz, dele. E vou falar assim, é a paixão. Então hoje eu gosto, tá? Isso, me envolvo muito com contabilidade, que eu adoro contabilidade, chão de fábrica, uma paixão. Gosto de entrar dentro da fábrica, entender todos os processos dela e fazer o possível para a pessoa poder, vamos supor, administrar, ter uma administração melhor em todos os processos dela, né? Eu entrei no mérito dessa questão, do conhecimento de vocês, justamente para quem for assistir, né, o vídeo, saber que não tem nenhum Zé Orelha aqui falando, não é... Você não aprendeu a programar ontem, veio aqui fazer E o Fernando, poxa vida, a história do Fernando... Eu sou fã mesmo, até porque eu te acompanhei na rádio. Eu era bem menino, né? Bem mais jovem, mas eu acompanhei você na rádio. O Carlão, quando eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa e dei a sorte, a alegria de começar a implantação do sistema na época que eu comecei a trabalhar. Então eu aprendi lá em 2002. Então agora todo mundo já sabe que eu sou velho também, né? Entreguei. Somos jovens. Mas é justamente para conscientizar que realmente o que a gente vai entregar aqui não é qualquer conteúdo, não é experiência de ontem, né? Realmente tem conteúdo muito forte. E aí, quando a gente fala de transformação digital, é claro que a gente está vivendo um cenário que... eu não sei como falar isso mais delicado, como apocalíptico,
Porque, assim, é muito mais rápido do que tudo que a gente viveu. É claro que a gente passou por uma transformação gigantesca. Mas hoje, com o IA, com uma cacetada de coisa que está acontecendo na tecnologia, a gente ainda encontra algumas empresas resistentes a isso. E aí, vamos começar na polêmica já, né? Vamos começar a deixar um pouquinho mais difícil a vida de vocês que estão sendo entrevistados. O Carlão vai ser meu parceiro aqui, mas hoje ele também vai ser entrevistado. Mas, Fernando, hoje, com tudo que você viveu, vejo direto o vídeo de você indo lá para fora, trazendo conteúdo, trazendo soluções novas, e mesmo assim, eu sei que você encontra resistência. Claro. Claro, eu encontro resistência muitas vezes até dentro dos nossos próprios processos, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para a gente acompanhar. É tudo muito rápido. O crescimento ele tem sido exponencial. Se antes você dava um passo por dia, depois passou a dar 2, dar 4, 16, 32, 64. E aí, cara, a cada passo da tecnologia, a página vira muito rápida e com muito conteúdo a cada vez. Então, sempre tem muitas coisas novas. E não existe mais zona de conforto, não tem mais, o meu conhecimento está aqui. Não está, porque, cara, já tem coisa nova a todo momento. Óbvio, quanto mais base, quanto mais solidez você tem, melhor você pode lidar com essas coisas novas. É óbvio que exige, é claro que exige um esforço muito grande de todas as partes. Eu hoje faço parte de uma empresa que entrega soluções de infraestrutura, de segurança, de continuidade de negócio para todo tipo de empresa. Tem cliente que é banco, tem um cliente que é indústria, tem um cliente que é hospital, tem um cliente que trabalha com agrícola, com carne, com tudo que você imaginar. Então, são indústrias muito diferentes, são mercados muito diferentes, cada um com a sua peculiaridade, cada um com seus valores e as suas dificuldades também. E nós mesmos, que estamos dentro da tecnologia, temos um tanto de dificuldade por essa velocidade que as coisas chegam, né? É óbvio que a gente sempre tenta traduzir isso da forma mais simples para o cliente e da forma mais aplicável ao ambiente do cliente, né? Mas não quer dizer que é confortável para a gente. Pelo contrário, é um desafio um tanto desconfortável, às vezes, você entender como esse monte de pecinhas se encaixa. Hoje, especialmente com a IA que você comentou, que é o hype do momento, né? Que é a grande febre do momento, pessoalmente, eu acredito que ela vai ter um pico de febre, possivelmente vai se assentar, mas vai ficar. Assim como o cloud computing foi uma febre, vamos para a cloud, vamos para a cloud. Muita gente depois voltou, teve um êxodo, né? Voltou para dentro de casa, voltou para algumas estruturas on-premises. E o que ficou? Hoje ficou um híbrido. Muitas empresas têm estruturas on-premise e estruturas cloud. Depende do que vale mais a pena. Bacana, até se eu puder flutuar entre um e o outro. Opa, esse negócio aqui está mais viável hoje eu ter dentro de casa. Outro não, quero ter na nuvem A, na nuvem B, na nuvem M, na nuvem G, na nuvem que você quiser. Dessa mesma forma, eu acredito que o emprego da IA, a IA vai ficar, mas o emprego dela também vai ser definido dessa forma. No que é bom eu usar IA? Eu mesmo confesso que eu tenho resistência para muito uso de IA. Para algumas coisas, eu acho que, realmente é o melhor que tem? Não é melhor ter um toque humano ali? Para aquilo que é automatizável, para aquilo que é processo, cara, manda bala. É confiável, é legal. Por quê? É um tipo de passo que você consegue reproduzir simplesmente. Agora, tem coisas que você precisa ter um trabalho humano ali. Se for criação de conteúdo, você pode usar uma IA para te auxiliar, mas não dá para deixar ela fazer sozinha, na minha opinião. Também eu não sou um grande especialista, meu foco não é IA. Não sou um especialista de IA. Tenho amigos que mastigam com farinha, conhecem absurdos de IA. Mas eu olho ainda com, eu vou usar IA para fazer um filme, para fazer uma cena de um efeito, legal. Eu vou substituir o talento de um Anthony Hopkins? Não tem como de uma Fernanda apagar, Montenegro? não tem como apagar a história da pessoa de tudo que ela dá, fez. Né, cara? E realmente não fica legal. Exato. Eu ouço, hoje mesmo, falando de rádio, que é uma paixão minha, hoje eu ouvi numa emissora aqui de Ribeirão Preto um comercial de uma concessionária, que é um robô falando, cara. O comercial é um IA no rádio. Eu ouço aquilo e falo, cara, não tem alma.
A IA está ficando cada vez melhor, inclusive para fazer voz, para fazer vídeo. O VO3 da Google é maravilhoso para fazer vídeo, fantástico. Com iluminação, com tudo. Só que tá melhorando, mas não é uma pessoa que está ali. Não tem alma, Sim. sabe? Hoje mesmo eu tive Simula. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma possível cliente e falando justamente da questão do atendimento. É claro que a IA ela vai ajudar no processo de filtragem, Sem dúvida. mas nada melhor do que o atendimento humanizado, do contato, do relacionamento, que isso Cara, eu acho que não vai se perder nunca, né? Eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos. Eu adoro ligar num lugar e ser atendido por uma pessoa. Isso é perfeito, porque hoje você ligar no lugar e um robô atender é complicado. Ok, eu entendo que você pode ter uma URA para direcionar. Sim. Se você quer falar no financeiro, diz que 1. Quer falar no suporte, diz que 2. Ok. Discou. Do outro lado tem que ter alguém para falar com você. Eu gosto. Se dentro de 30 segundos, 1 minuto, não tiver uma pessoa falando comigo, eu me incomodo já. Também. Tipo, qual que é a importância que eu tenho, né, nesse negócio? Com certeza. Mas, a gente está falando de tecnologia. Tecnologia não é necessariamente o complexo, é o que resolve. Eu olho tecnologia como forma de resolver coisas. Solução. E muitas vezes a solução é humana. Em alguns momentos a solução é um pedaço de papel. Pode ser para aquele momento, para aquela situação, para aquele emprego ali, né? Para aquela função. E eu acho que a grande arte hoje é você conseguir entender onde cada coisa vai se encaixar. E hoje a gente tem um canivete suíço gigantesco, com tanto de sabores de IAs que você tem, tantos sabores de softwares, de plataformas, de tudo para fazer de tudo, e muitos deles se encaixando entre si, conversando entre si, via API, via mediadores ou o que for. O grande desafio é ser o arquiteto disso. E dentro desse bolo tem o humano. Com certeza. Tem também as pessoas, nós somos parte da tecnologia. Nós somos parte da evolução. O digital, a transformação digital, ela passa por nós. Até nos nossos hábitos diários, né? Eu não fico sem celular. Eu estou aqui, mas meu celular está ali. Está no muro, mas está aqui do lado. A gente não fica... Tudo mudou, tudo... A música que a gente ouvia está diferente, a forma de ouvir, de consumir o vídeo, tudo está diferente. A forma de conversar com as pessoas é diferente. Hoje, acho que se eu pegar a pessoa mais jovem que a gente tem na empresa hoje, está com 21 anos, se eu não me engano. Eu duvido que ela pegue um telefone para falar com os amigos, como nós fazíamos. Ou escreva para alguém e coloque no correio. Isso não existe mais. Né? Infelizmente acabou. O bacana é que eu pessoalmente me sinto privilegiado por pertencer a uma geração que viu a virada. Quem nasceu em 2000 não viu essa virada. Não. Já nasceu e quando era criança já estava aí. A internet já estava aí. Quando tinha 7, 8 anos já tinha Google. Não vai saber o que é uma linha de escada. Uma linha de escada. É verdade. Tem que discar no disco mesmo do telefone, não vai saber o que era uma biblioteca, pegar livro para fazer resumo. Exato. Eu acho que eu lamento porque é uma advertência por não entregar o livro um dia. Exato, pagar multa na biblioteca. Ninguém vai saber o que é isso. Exato, cara. Pode parecer saudosismo, mas eu acho muito interessante esse exemplo da biblioteca ou do livro, porque era um contato físico que a gente tinha com as folhas do livro, com ler, com pesquisar. Discutir com outra pessoa. Exato. Né? Vamos resumir? Vamos. Mas o quê? Deixa eu ler essa página e ver o que eu entendi de melhor aqui. Qual que é o ponto mais importante? Como que eu vou escrever isso agora no meu papelzinho aqui? Pegar a caneta ou o papel e escrever fisicamente, com os meus olhos lendo e a minha mão escrevendo, passando pelo meu cérebro e gravando essa informação de tabela enquanto eu escrevo. Então, até o desenvolvimento do estudo na nossa época era diferente. Com certeza. Não estou desvalorizando de hoje. Hoje a gente tem como pesquisar de tudo. Assim, eu quero ter um livro da universidade, sei lá, da Austrália. Você tem, está disponível. Os trabalhos acadêmicos, manuais de tecnologia, tudo. Há um software que eu nunca vi. Pô, o manual está aqui, é só ler. E aproveitando, vamos falar assim, do IA, o que nós fizemos, tá? Nós tínhamos feito uma ferramenta antes chamada Talk Mega, tá? O que ele fazia? É o que você falou, aperte 1 para falar financeiro, 2 para falar. Eu detestei. Aí nós tiramos isso, tá? Nós não comercializamos mais isso e nós criamos um chatbot.
Inteligência, tá? O que é essa inteligência? Quando você faz uma pergunta, ele vai responder para você rápido, tá? Só que quando ele já sabe que é uma pessoa, já manda direto uma pessoa, um ser humano conversar. Então esse chat bot nosso ficou muito bom, entendeu? Eu tenho certeza que você converte mais vendas quando você passa para uma pessoa Sem conversar. dúvida. Sim, sem tá? dúvida. Então, vamos supor, as perguntas básicas, ele vai perguntar, vai responder tudo para você. Porque às vezes a pessoa, você vende isso? Sim. Quanto que funciona? Tal. É bacana para classificar, né? Para Isso, você então, já direcionar, criar um lead, né? Já vou passar para um vendedor. Então, isso tudo, essa ferramenta foi desenvolvida por dois engenheiros nossos, tá? O Henrique e mais o João, desenvolver essa ferramenta, com parceria com o Felipe, então é uma bela ferramenta, tá? Pô, excelente, cara. E hoje nós estamos implantando ela na academia, tá? Mas a intenção é levar para o mercado ao todo, né? Porque é uma ferramenta, cara, digo, ela não é para... Diz que um para falar financeiro, dois, não. A ferramenta nossa é voltada, tá? Uma inteligência para te dar um resumo à pessoa do outro lado. Você vende isso? Sim ou não? Você tem isso? Sim ou não? Pronto. É o que o Fernando, né, falou, a questão da tecnologia para apoiar uma Isso. continuidade, Sim. né, o crescimento. No caso, a criação de relacionamento, não tem como você ter um relacionamento sem ter uma pessoa ali por trás fazendo todo o contato, o cafezinho que eu tanto amo. Eu sou da área comercial, não vivo sem tomar um café com uma pessoa, porque ali você analisa todo o processo da empresa, ali você capta as informações necessárias das necessidades do cliente e você não sai empurrando qualquer coisa para a pessoa. Eu acho que isso, nenhuma IA, ninguém vai conseguir desenvolver nada que chegue a esse ponto. Mas usar da tecnologia para dar aquele amparo, para dar um norte, show de bola. E isso vai acontecer muito, Sim, sim. né, com a Megatron, Isso. principalmente nos cenários agora futuro, mudança de legislação, regra tributária. Nenhuma IA, eu acho que vai conseguir Não. suportar todas essas mudanças que estão tendo e você tem que ter o apoio de alguém. Sem Você vai dúvida, poder falar. as IAs vão facilitar o entendimento para quem já conhece do Sim, assunto sim. como ferramenta. Isso. Eu acho que a IA como ferramenta é Vai te auxiliar. sensacional. Só dá uma mãozinha para você, Sim, mas você tem que sim. partir pro braçal ali, não vai ter Imagina jeito. que você tem que fazer uma análise de muitas estatísticas, muitos números, correlacionar dados. Cara, IA é lindo para Corrigir um isso. teste, faz um teste para Exato. ver se está certo, se está errado. Porque nós não vamos falar nesse podcast, não é prorrogar, mas a ideia toda depois é trazer aqui a mudança da legislação brasileira, tá? Vai ser um papo bem interessante. E vai ser demorado. Então nós vamos ter. Então nós temos uma lei que está sendo mudada aí, tá? Para 2026, então todo mundo vai ter que se preparar. Resumindo, Fernando, vamos pagar mais imposto, tá? Ah, sério? Sério, infelizmente. Entendeu? Uma Vamos pagar mais novidade, imposto. né, que a gente está Novidade. trazendo nesse podcast para quem for assistir com a gente, vamos pagar mais imposto, infelizmente. Então, Tá suave, a gente paga pouco. A gente paga pouco. Ironia, ironia. Mas o interessante também, e aí vocês tocaram num ponto que eu não... Era outra pauta, eu entrei nisso e me marcou na cabeça, né? A questão, você falou da biblioteca e da evolução das pessoas que hoje, e não é menosprezando, não é tirando mérito, hoje a gente tem... O exemplo, o Henrique, que está com a gente aqui, que eu acho que o cara é um fera na tecnologia, estuda pra caramba. Eu acho que a juventude ainda tem salvação, mas hoje a gente treina muitas pessoas, a gente pega para treinar muitas pessoas despreparadas, né? Que infelizmente ficou muito mais rápido você fazer uma pesquisa e ler do que realmente aprender aquilo, né? Na área de gestão, Carlão, você deve estar cansado de pegar de vez em quando uma galera que tem dificuldade de aprender o sistema, dificuldade Sim. de entender o processo. O que você acha que vai ser dessa juventude? Polêmica. Se eu não jogar uma polêmica cara, vai ser volta a complicado. falar, não é menosprezar e eu acho que tem salvação. A gente tem exemplos, você tem colaboradores dentro da empresa lá que são fantásticos, de conhecimento. Tenho não muitos jovens, mas tenho jovens ali que me dão esperança no futuro. Mas Eu acho que falta é, às vezes, numa empresa, colocar a pessoa
no braçal, para entender todo o processo, entendeu? Porque eu acho que a pessoa tem que partir lá para aprender todo o processo, para depois vir, vamos falar assim, na informática ou qualquer outra coisa, assim. Esse é o meu ponto de vista, tá? Porque hoje, normalmente, todo mundo quer o mais fácil, entendeu? E não é sempre o melhor e mais fácil. Então, você tem que joga numa fábrica, igual vai trabalhar dentro de uma fábrica, entendeu? Muitas vezes eu entrei dentro da fábrica para entender todo o processo. Entendeu? Passei todos os processos de uma fábrica. Por quê? Eu quero sentir a dor da pessoa. O intuito todo é sentir a dor para saber o que eu posso fazer para ajudar ele. Caso contrário, é difícil. Então, hoje eu gosto de realmente sentir a dor. Qual que é a dor da pessoa? Opa, vamos fazer isso aqui. Quando nós lançamos o E-Kanban na produção, tá? Do Megatron, foi para controlar todos os processos. Hoje o cara consegue saber todos os processos que ele faz, tempo que gastou, tudo isso, lead time, tá? O que que eu tenho. Então, se o cara tiver tudo hoje no sistema, as informações, ele consegue calcular o prazo de entrega, tudo isso. E sem falar com o custo, né? Então... Com certeza. Principalmente a gente falando da evolução, né? A gente batendo muito nessa tecla da transformação. Hoje ninguém consegue fazer gestão sem ter informação. Não. Isso é um fato. Matéria-prima para gestão, né? Não tem uma evolução para a empresa se ele não conseguir administrar os dados que ele tem. Então, é um fato que vai ficar cada vez mais pesado para os gestores daqui para frente. Sim, sim. O cara não vai ter um diferencial no produto dele se ele não conseguir estudar e saber onde ele pode melhorar. E só com o sistema. Né? Sim, e não aproveitando, não é papo de vendedor querendo empurrar produto, porque quem quiser negociar com a gente está aqui. Mas se não quiser também, né? Mas assim, realmente levando a questão do conteúdo e da necessidade de que a transformação digital ela vai surgir na sua vida naturalmente, independente de nós aqui, o negócio vai acontecer. Ela já está acontecendo há alguns anos, há uns bons anos, 10, 15 anos, em etapas diferentes cada vez mais, e dessa forma que a gente comentou. É uma progressão que não é aritmética, é geométrica, é uma coisa que 2, 4, 8, ou seja, cada vez o passo é maior. E agora com as IAs, então, cara, é IA criando IA e código criando código, então, obviamente, vai ser muito mais rápida a adoção também. Tem que ser. Senão te atropela. O celular, quando chegou no Brasil em 92, cara, aqui em Ribeirão foi um dos primeiros a pegar. Tá, então... Nossa, época de CETER? Tá começando a entregar cada vez mais tua idade e a gente não vai conseguir te salvar. O que aconteceu nessa época? Nessa época eu fui meia-noite para 6 horas da manhã pegar uma senha. Para essa senha você ia na loja, comprava o aparelho celular, entendeu? Aí você voltava de novo meia-noite para a fila para poder habilitar. Porque o pessoal de São Paulo tá vindo para Ribeirão Preto habilitar o celular. Entendeu? Na época. Dava fila? Tinha fila, era o PT500, tá? Entendeu? Olha, falando em PT, credo. Vai ter que falar, né? É o celular. É o celular. PT500. PT500. Então, cara, você pega e fala, porra, eu vou agora andar com o negócio na cintura que eu falo com qualquer pessoa. E isso é que eu era no mundo informática, tá? Então você pega hoje, cara... Na época o celular era quase como um rádio amador, né? Exato. Era gigante. Hoje, cara, depois você foi pegar, o tempo passou, você tirava foto. Nossa, cara, agora o celular tira foto. Hoje, cara, celular, o que você acabou de falar, celular, ninguém mais vive sem celular. Sim. Não existe vida sem celular, infelizmente, hoje, tá? Acabamos nos escravizando um pouco por ele. Né? Isso, mas é uma porta de comunicação para o mundo. Né? É o mundo, é o futuro, entendeu? Então não tem como você sair do futuro. Agora, a gente falou da geração de informação, de tudo que vai ser daqui para frente para os gestores ter mais informações, cada vez mais tecnologia caindo, e aí a gente abre um leque também para mais invasões. Sim, segurança. Mais problemas na segurança. Hoje o bem principal de uma empresa é a informação dela. Essa informação que vai ser tratada pelos sistemas, vai ser filtrada pela IA, não importa qual ferramenta você vai usar, você tem que ter informação. Sem essa informação, você não sabe para quem você deve, quem te deve, o que você tem que entregar, você não sabe, a empresa não funciona, ela é informação. A segurança dos seus desenhos, Exato. A segurança do seu Exato. que você vai gastar. E no fim do dia, tudo é informação. Sim. O desenho é informação, a conta paga é informação, tudo isso é um dos maiores bens que a empresa tem. E se você não tiver devidamente protegido, cara, aí você está no óleo, não tem jeito.
A gente vê casos e casos e casos de empresas que quebram porque perdem os dados. Por quê? Falta de proteção, falta de backup, falta de segurança da informação. Não só você ter uma cópia de segurança, mas às vezes a pessoa nem perdeu o dado vazou. E é um dado sensível. É um dado de cliente, de paciente, que pode gerar processos até pela LGPD e tudo mais. É um dado crítico de segredo industrial que cai na mão de um concorrente, dados fiscais, dados que são sigilosos, e aí? Ou seja, a informação, ao mesmo tempo que você não pode perdê-la, ela também não pode cair na mão errada. Sim. Então, é o maior bem que uma empresa tem hoje. Eu acho que o ativo mais caro e importante, depois dos seres humanos que lá estão, é a informação. É o que mantém ela no ar. É igual isso aí, informação. Eu sou uma pessoa contra o Excel. Por que eu sou contra o Excel? Porque o Excel, você extrai a informação, você manda para quem você quer. Sim, é uma Então, planilha. a pessoa briga com você que quer segurança na empresa dela, tá? Mas o Excel tá solto lá. Entendeu? Aí o cara manda Excel para outra pessoa, a pessoa sabe todas as informações suas. É um Então, Ctrl+C, Ctrl+V e já era. isso, tá? Se você tem um RP, ele tem que te dar as informações e a nada tem que sair dali, tá? Não tem que ficar gerando planilha, manipulando dados, tá? A informação é um lugar só. Então, hoje... Uma coisa interessante de destacar é que nós não somos bobos e estudamos muito para a continuidade dos nossos negócios. Um RP hoje é blindado por muita tecnologia para que não tenha esse tipo de vazamento, que não tenha nenhum. Então, colocar na cabeça do gestor que ele não está investindo só para ter relatório. Ele tem todo um processo ali por trás. Quando fala para o gestor que ele vai ter um certo investimento em segurança da informação, falar para ele que ele vai ter um investimento mais alto, ele não, ainda tem a questão de, mas se eu tenho tudo isso para pagar, meu amigo, quanto vale a tua informação e quanto vale a tua empresa? É um pouco difícil às vezes, mas é mais caro não ter a proteção. Se não ter a proteção, é muito mais caro do que você ter. Imagina o seguinte, é como fazer uma analogia, um seguro, por exemplo. É melhor você ter e não usar. Sim, mas é muito mais caro você não ter e precisar. E o seu bem já era, né? Seja ele qual for. E hoje, quando você fala de segurança, você fala em camadas. Você está falando de firewall, sistemas de zero trust, sistemas de antivírus, sistemas de proteção de dados, com imutabilidade, air gap, ou seja, tem vários tipos de instrumentos que você usa. Não é, instalei um antivírus, estou seguro. Tem um firewall. Não. E não adianta nada você ter isso também, não ter um monitoramento ativo disso, não ter quem está olhando, não ter quem está acompanhando, porque o ataque acontece embaixo do teu nariz e pronto. Mas eu tenho um firewall, como que alguém entra? Existem vulnerabilidades em tudo. Tudo tem um ponto de vulnerabilidade. Principalmente dentro de casa, né? Exato. Por isso que você tem que ter camadas para você conseguir detectar a coisa enquanto ela começa a acontecer, parar uma camada após a outra. Opa, furou uma camada, tem um problema aqui. Você já vai parar o negócio antes ali para não ter maiores dores de cabeça, né? Infelizmente, muitas empresas ainda enxergam isso só como um custo. Sim. Mas... não como investimento. Exato. Pode-se até chamar de custo, porque hoje virou um custo de operação. Assim como você tem que pagar energia elétrica para poder trabalhar, você precisa disso. Virou uma necessidade, sabe? É uma necessidade. Hoje tudo é digital, tudo está dentro do digital, e se você não tiver também uma defesa digital, o seu digital está exposto. Seus dados estão ali. A sua empresa pode ser rendida a qualquer momento. A gente falava antigamente que eu digo, 5 anos, 10 anos. Será que eu posso ser invadido? Será que podem me invadir? Agora não é será. E se? Não tem mais vai. É o quando. É o como. Você vai ser invadido. Estou preparado para isso? Não estou preparado? Exato. Tenho minhas cópias de segurança? Não tenho? Quantas empresas grandes aqui do Brasil mesmo, mundiais, que a gente viu nos noticiários aí. Ontem a Amazon, né? Ontem foi um incidente mais técnico, né? Por enquanto não tem muito cheiro de ataque, mas de ataque aqui no Brasil que eu acompanhei pessoalmente, umas 5 empresas de médio a grande porte, que eu estive junto e acompanhei a recuperação.
que infelizmente foram atacadas. Algumas tinham até uma boa proteção, mas tiveram só uma parte atacada e não perderam dados. Parou um pouquinho a operação aqui e ali, mas voltou. Mas eu já vi empresa perder. Aqui em Ribeirão Preto eu soube há uns 3 anos, eu não pude acompanhar. Cheguei a falar com a pessoa, mas só para lamentar, porque não tinha mais o que fazer. Pequena indústria daqui, pequena para média, que foi atacada. Não tinha backup. 0 backup. O cara encriptou tudo e ele não conseguiu negociar. Não que eu seja a favor de negociar com um hacker que te sequestra os dados. Não. É um bandido, você não tem que lidar com um bandido, você não tem que negociar com um bandido nesse ponto. Mas ali ele não teria outra alternativa, para ser honesto, porque ele não tinha um backup. Então aí realmente você está na mão do bandido. Você está na mão do atacante ali, da pessoa que cometeu o ato de ataque, né? que roubou os seus dados. Não tem como você correr para outro lado. E o cara não teve como ter contato, não pagou e perdeu todos os dados. E isso vai ficar cada vez pior, porque a gente até falou antes, a transformação digital chega, a gente tem que estudar pra caramba, a gente tem que avaliar todos os cenários para o benefício da empresa e tem uma galera por trás estudando de como invadir, como fazer. Então essa transformação ela chega para a gente, mas chega também para esse público. E a empresa, até antes, né? E a empresa que ela não se blinda, Carlão é perito, ele pode falar muito bem, né? A empresa que ela não se blinda, que ela não se prepara para todo esse processo de transformação, ou que ela não está amparada por uma empresa que tem toda a credibilidade por trás, que está preparada realmente para atender, e volta a falar, gente, não é papo de vendedor, tá? A gente vive isso daqui há muito tempo, né? Eu sou bem mais novo que eles, mas... 10 aninhos, né? Só para descontrair, mas é a realidade, né? Essa transformação, ela vem para o benefício, para ajudar a otimizar tudo, mas ela vem também com um peso muito maior de proteção, né? Por isso as empresas precisam repensar aí essa questão de investimento. E aí, com o perito, Carlão, você já passou por algum BO desse? Você já teve que mostrar... Diversos BO, tá? Tem cliente que foi hackeado, nós conseguimos reverter tudo, tá? Sem pagar nada. O cara tinha backup também, nós pegamos backup, tinha algumas informações que backup era de uma semana, eu consegui recuperar alguns arquivos. É uma luta. Nada que uma noite sem dormir isso não resolva, né, Deu? Mas é luta. E tem que saber o que é, né, Deu? O legal é que você aprende como proteger, mas também aprende como fazer, né? E o Carlão tem uma história legal. Engenharia reversa. O Carlão tem umas histórias bem legais aí para mostrar realmente para a empresa. Falou, ô, meu amigo, você não está protegido não, olha aqui, ó. Eu tive empresa que o cara chegou para mim e falou, cara, minha base de dados está protegida. Eu espetei um pendrive e ocupei todo o banco de dados dele, tá? Aí o cara falou, cara, mas como você fez isso? Você não está protegido. Infelizmente, tá? Muita gente acha que meu sistema está na nuvem, está protegido. O cara nem sabe onde está. Entendeu? Porque tem isso interessante, tá? O cara não quer gastar uma Amazon, que é uma fortuna, mas que te dá todo o apoio, todo o respaldo. Existem outras também, tá? Mas ele vai pegar o mais baratinho, que nem sabe onde está hospedado. Entendeu? Então hoje o cara nem sabe onde está hospedado, mas é barato, então ele faz. Se der problema, cara, aí só Deus mesmo. Que não sabe onde está hospedado, que se der algum BO ele vai ligar o resto da vida dele, não vai conseguir falar com ninguém. Então, esse negócio que você falou, muita gente hoje, tá? Eu acho que voltou, muitas pessoas saíram, foi para as nuvens e voltaram. Entendeu? As nuvens é bom sim, mas depende, tá? Você tem muito cacife para gastar, então vai. Porque não adianta. Quando nós tivemos a UBX, tá? Nós pagávamos uma fortuna para hospedar. Mas não tinha respaldo. Entendeu? Quem hospeda sabe que não é barato. Entendeu? Sim. Então tem que ter bala. Olha, eu digo mais. Eu sou parceiro Amazon também, a AWS, somos representantes da AWS. Não basta estar numa AWS. Vamos falar nome. AWS, a Azure, a Google Cloud, a Oracle Cloud, são as principais, especialmente as 3 primeiras. Não adianta eu colocar lá na Amazon e achar que eu estou seguro, porque eu coloquei lá. Uma coisa que eu vi uma vez numa camisa num evento fora, the cloud is just somebody else's computer.
Tipo, a cloud nada mais é que um computador de outra pessoa. Exato. É um computador que está num data center, que você não sabe onde está, mas está num data center em algum outro local. Se esse cara não tiver também as mesmas camadas de proteção e de segurança, não vai adiantar. Você tem que proteger o dado que está lá e ter segurança de acesso, segurança de todos os meios para chegar lá. Sim. E são aquelas camadas que eu comentei, de Zero Trust, Fire, antivírus, XDR, EDR, tudo mais, aquela sopa de letrinhas toda do pessoal de segurança. Então, cara, não adianta pensar, coloquei na nuvem, tô tranquilo. Não, o dado é seu, a responsabilidade também é sua. O que uma Amazon te provê muito bem são ferramentas para você aplicar. Se você não aplicar, não vai adiantar. Não. Tá lá a ferramenta, você tem que usar da forma correta. E a disponibilidade, que é o grande forte deles. Ontem tivemos um incidente, sim, grande, mas ainda assim, mesmo descontando essas horas de incidente, é a cloud com maior número de 9. Sim. 99,9999% de disponibilidade, Sim, não é sabe? Ainda o grande lance da cloud é o quê? É a disponibilidade. O serviço está lá. Não quer dizer que ele vai estar 100% do tempo lá, mas está quase 100%. Ontem foi um número para cair um pouquinho ali, mas ainda está bem acima de 99% do tempo. Um incidente desse você tem registrado poucas vezes e com algumas horas ali de incidência apenas. Eu mandei uma mensagem pro Henrique ali para ele gravar bem esse momento. Nosso produtor, ele teve um problema técnico na bateria do celular dele, mas tá valendo, viu, Henrique? Depois a gente vai tirar uma foto desse momento. Não parece, né? A gente tinha pensado em um tempo aqui, nós já estamos falando há bastante tempo. Tem mais de uma hora aqui, hein? E é interessante como as coisas evoluem, tem muita coisa a se falar ainda, tem muita coisa a se pensar quanto a toda essa evolução. Mas infelizmente a gente tem que partir para um fim, né? E eu só queria, de novo, agradecer ao Papai do Céu por essa oportunidade maravilhosa de estar com... Eu não vou falar dinossauro, porque isso daí é coisa de muito velho, mas é um monstro da programação, conhecedor a fundo de tantas coisas, de tantas experiências vividas, tantas histórias, né, Carlão? E temos muita história para falar aqui ainda. Nossa, algumas não pode, algumas... Não. Nós temos muita história aqui, cara. Muita para passar muito conhecimento para todo mundo ainda, tá? Que não puder passar. O intuito é esse. Com certeza. Levar a solução realmente, que o nosso propósito hoje é realmente levar solução para as empresas. Volto a falar, se quiser contratar a gente, estamos aqui. Se não quiser contratar, escuta a gente, seja feliz, porque realmente todas as histórias e tudo que a gente já vivenciou com empresas de sucesso, empresas que hoje faturam milhões, né? A gente não mexe com coisinha pequena. Tudo que também a gente carrega de conhecimento e pode levar para as empresas. Da mesma forma que eu tenho que te agradecer demais. Prazer. Por estar aqui com a gente, pela amizade, por tanto tempo junto, pelo conhecimento. Você é um cara fantástico, você é um cara que conhece demais, né? Aprendi a gostar da pessoa primeiro e aí depois conheci profissionalmente. Você é um cara fora da curva. Obrigado. Né? E realmente eu sei que você leva o máximo dessa performance para os teus clientes e ajudando a gente agora a divulgar essas informações que são privilegiadas para quem vai assistir, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E vai voltar muito mais aqui, né? Vai ser um prazer. Só um detalhe, transformação digital, como a gente comentou, passa pelas pessoas e especialmente pela educação também dentro das empresas. E do dia a dia, né? Sim, a gente hoje consome tudo digitalmente. Isso. Pede... A gente não tem mais Disque Pizza, iFood e outras plataformas, né? Essa é a mais famosa. Então, um ponto importante que eu nunca tiro da transformação digital. Nós, que somos quem consumimos, que somos quem implementa, quem faz parte disso. Tecnologia tem um propósito, servir o ser humano. Perfeito. Sem o ser humano, não presta de nada. Exato. Bom, pessoal, também eu agradeço, tá? O nosso primeiro podcast. Aqui tá com nós, o Wagner, tá?
todo mundo aí, Fernando. Tô com tempo, né? No nosso tempo aqui. Conheço o Fernando também há tempo aí, mas obrigado, Fernando. Obrigado, Wagner. E o Henrique, né, Deus? O Henrique ele podia vir aqui, só aparecer na tela aqui para dar Vem oi, aqui, Henrique. Dá um oi aqui. como primeiro nós aqui. podcast, como nosso primeiro episódio de muitos aí que vão surgir. O Henrique que ajudou demais, trabalhou bastante nessa ideia, né? Opa! Prazer, grande prazer. Olha lá, ficou o dia inteiro hoje aí para poder ter isso aqui. Né? Tá? Prazer. Um grande prazer aí, uma nova experiência aí pra mim. Vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Muito obrigado. Parabéns a todos e obrigado. É isso, gente. Encontramos no nosso próximo episódio com mais temas aí, com de vez em quando algumas polêmicas, mas com muito conteúdo que realmente é para ajudar você, é para ser solução para a tua empresa, empregabilidade para quem está começando agora, né, e querer entender um pouquinho mais esse pequeno mundo da tecnologia, né? Nunca vai acabar, vai ter serviço para o resto da vida. Vai. E vai ser muito bem-vindo. Logo, logo a gente vai ter abertura de canal para perguntas, vai ter aí mais investimento na estrutura para poder estar mais próximo desse público. E contem realmente com a gente. Muito obrigado por tudo e até o próximo. Pessoal, obrigado. Viu? Até a Um próxima. abraço. Até mais.